Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Júlio Renault, esse é o Nerds Amadores. Hoje a gente está começando uma cobertura especial, uma cobertura aí completa da série Ahsoka, a nova série do Star Wars lá no Disney Plus. Beleza? Foram liberados 2 episódios, então vai ter vídeo aqui toda semana de cada episódio, tá? Mas o primeiro vídeo, esse daqui, eu vou falar já um compilado dos 2 primeiros episódios, porque foram os episódios que saíram juntos, beleza? Antes disso, cara, eu queria primeiro falar para vocês um pouco como é a minha relação com a personagem Ahsoka. Para quem não sabe, é uma personagem que vem das animações do Star Wars. Então eu não assisti as animações, eu sei que é Clone Wars e Rebels. Eu não vi nenhuma das duas. Eu não sei a história, enfim, eu pesquisei um pouco, ouvi alguns amigos falarem, mas eu não tenho familiaridade com detalhes da história, né? Eu sei que ela era uma padawan do Anakin, eu sei que ela lutou lá nas Guerras Clônicas, sei que depois ela se juntou aos rebeldes contra o Império, enfim, mas eu não sei muito mais do que isso. Então, vai ser uma visão aí de uma pessoa que não viu Rebels e tá vendo a série pela primeira vez, assim, tá vendo a série e os personagens pela primeira vez, e eu acredito que muita gente não viu, né, também, então a gente vai bater papo aí, a gente tá junto nessa, beleza? Então a sinopse da série é o seguinte: a Sora captura uma bruxa que, enfim, ela tem relações com o Império e com os vilões, né, lá da guerra, e ela descobre que existe um mapa que leva a um mestre chamado Thrawn, que é um grande general, enfim, um grande mestre aí do Império, que acham que esse cara morreu, mas ela vê que tem um mapa aí que leva até ele, e se esse cara voltar, provavelmente a guerra se inicia. E junto disso, né, quando esse cara sumiu e foi dado como morto, um amigo dela, um parceiro chamado Ezra, também sumiu e eles deram ele como morto também. Então ela pensa o seguinte: poxa, se esse mapa leva ao Thrawn, que a gente acha que está morto, talvez também leve para o Ezra, que é nosso amigo, talvez ele também não esteja morto. Então ela vai atrás desse mapa e vai reunir ali a sua turma aí para tentar encontrar e tanto impedir que o Thrawn volte, quanto achar o seu amigo. Então essa é o plot da série, é o que vai acontecer. E vamos falar aqui partes boas e partes ruins dos 2 episódios juntos, tá? Não vou dar tanto spoiler, vou falar aqui alguma coisa ou outra, mas assim, eu vou tentar não falar muito de spoilers, né? Mas pode ser que saia alguma coisa, então se você ainda não assistiu, fica aí por sua conta em risco, assiste, depois volta, ou se você não liga, porque realmente não vai ter spoiler grande, você pode ficar tranquilo, beleza? Cara, falando das partes boas, primeiro que eu quero falar é que, assim, quando começou a série da Soca, os primeiros 15 minutos ali do primeiro episódio, são muito bons, assim, e trouxe uma nostalgia, por mais que eu não tenha visto as animações, mas sabe aquela coisa de clima de Star Wars, que faz tempo que a gente não vê de uma maneira bem feita? Sabe aquele clima de Star Wars, de coisa mágica, de Jedi, de Sith, sabe? Assim, tudo muito bem feito, a trilha sonora, você vê, pra mim sempre é legal você ver aquele estilo do Star Wars, do jeito que a cena é cortada, sabe? Sempre começa lá na galáxia e uma nave aparecendo, então tudo isso traz uma nostalgia e é muito legal, muito bem feito aqui na Soca, traz esse clima de Star Wars, porque eu acho que tava precisando da gente ver Jedi contra Sith, da gente ver sabre de luz colorido contra sabre de luz vermelho, sabe? Eu sei que, poxa, o Mandaloriano é legal, o Andor foi legal, apesar de eu achar que é super valorizado, não achei para tudo isso. É legal, enfim, o Mandaloriano começou muito bem, essa terceira temporada também não foi tão legal, mas, cara, pra mim, Star Wars é Jedi versus Sith, e o que tem no entorno, apesar de ser muito legal, é secundário, sabe?
É muito bom, mas é secundário. Para mim, é sempre o bem contra o mal. Para mim é isso que é Star Wars, que é Jedi contra Sith. E a gente vê isso no começo, a gente já vê esse clima, e eu gostei bastante dessa nostalgia, desse clima que a série trouxe. Outra coisa boa também são as cenas de ação, né, que acontecem nesses 2 episódios. Os episódios eles têm uma fórmula que é um pouco da fórmula que tá pegando hoje em dia, que assim, tudo que a gente vê, uma série, um filme, os primeiros minutos tem muita ação, tem muita coisa, que é para prender você. Então, eu acho que pela concorrência que tem, de muitos filmes, muita filme, muita série saindo, tudo agora é assim, quando você começa, os primeiros 10, 15 minutos é ação, pegado, para você ficar engajado naquilo, e depois a história começa com mais calma. E aqui não é diferente, a gente tem ação no começo e ação no final do episódio, para você ficar engajado, querer ver o próximo, e no meio a história contada. Cara, mas a ação é muito legal. Como eu falei, no começo a gente começa a ver já os Siths entrando numa nave, depois tem a Ahsoka já também lutando contra alguns droids. Então, enfim, tem uma cena de ação boas, são bem coreografadas. Fazia tempo que eu não via boas lutas de sabre de luz. Então, para mim, às vezes até uma falha de Star Wars, sabe? Ter tantos filmes e as cenas de sabre de luz às vezes deixam a desejar. Aqui não, aqui tá legal por enquanto. Acho que tende a melhorar, porque, enfim, os grandes espadachins de sabre de luz não se enfrentaram ainda, mas acho que vai vir coisa boa por aí. E também teve uma luta de fato, né, de sabre verdinho contra um sabre vermelho, que para mim é uma nostalgia legal, e enfim, a luta foi boa, e teve um clímax ali, né, eu achei legal, e a cena de ação tá muito boa também. Assim como os efeitos especiais, né, as naves, todo o cenário, enfim, a gente sabe que tem muito CGI, mas não tá mal feito não. Acho que o investimento foi muito bom e tá legal, assim, em alguns cenários você percebe que tem um pouco ali, enfim, muito artificial, mas no geral tá muito bem, tanto a cena de ação quanto os efeitos especiais. Sem dúvida, além de tudo isso que eu falei, para mim um dos maiores acertos é o roteiro da série, porque ele traz a problemática, né? Tem toda aquela questão de já vir um resuminho ali no começo, assim como é tudo Star Wars, mas o roteiro do filme já traz a problemática sem ser muito expositivo, sem estar os personagens o tempo inteiro falando o que é que vai fazer e o que é que está acontecendo, né? Você começa com uma cena dos Sith chegando numa nave e você já sabe o que ele está querendo porque no texto, antes de começar a série, passa. Na cena, os personagens não ficam assim o tempo todo. Ah, viemos aqui resgatar fulano. Ah, vá ali que temos que resgatar ele. E onde está sua prisioneira? E eles vieram resgatar. Acho que eles vieram resgatar. Sabe? E tem muitas vezes as pessoas pecam que o tempo todo o personagem falando o que veio fazer. Isso aqui não tem. O roteiro é bem legal, você consegue ver as coisas, ele mostra para você ao invés de estar só falando. A cena de apresentação da Ahsoka, ela já tá procurando esse mapa e, cara, ela tá sozinha. E eu acho que a cena fica uns 2 minutos sem ninguém falar nada. E você entende o que ela tá fazendo, ela tá ali tentando encontrar o mapa, tentando decifrar um código ali. Cara, não precisa estar falando, sabe? Ela não fala nada, ela não fica alguém dizendo, ah, você tem que deixar esse código porque o mapa deve estar aqui dentro. Não tem isso, você vê aquilo ali. Depois ela, enfim, pega o mapa, chega lá e ela explica o que é o mapa, isso tem. Aí ela explica o que aconteceu, pá, pá, beleza. Aí depois ela encontra outra personagem, que é a Sabine, e assim, ela não explica de novo pra Sabine o que vai acontecer. A Sabine não sabe, mas a gente já sabe, então não precisa passar a cena que ela explica. Ela só olha pra Sabine e faz assim, acho que eu sei como encontrar o Ezra. Ponto. Então a gente já sabe que ela achou o mapa, que pode achar que é o amigo dela, chegou para outra personagem e não ficou, olha esse mapa, pode ser que o Ezra esteja lá, porque lá ele estava com o Tron, sabe? Não, ele só assim, ó, acho que eu sei como encontrar o Ezra. Então já ficou claro
que ela explicou pra Sabine como foi, e não precisa a gente ver isso. Esse roteiro eu curti, porque ultimamente eu tava vendo muita coisa muito expositiva, sabe? Falando sempre o que vai acontecer, e eu gostei bastante dessa pegada aí do roteiro. De coisas ruins da série, confesso que são muito poucas, assim, eu vou trazer, mas assim, é coisa sabe, que não atrapalha em nada a experiência, é só pra pontuar mesmo, que uma coisa que me incomodou um pouquinho, só, é o final do primeiro episódio, acontece uma luta e termina o episódio dando a entender que alguém morreu. E, cara, a gente sabe que a pessoa não vai morrer, né? Eu não vou dizer quem é, mas enfim, tem uma luta e dá a entender que alguém morreu na luta e acaba o episódio, como se fosse um suspense, nossa, morreu ou não. Mas, cara, no trailer a gente já viu que essa pessoa vai ter várias cenas por aí e, principalmente no Disney Plus, como saiu 2 episódios juntos, a miniatura do episódio lá, a fotinha que fica lá, já era a foto da pessoa que aparentemente tinha morrido e a gente não sabia se morreu ou não. Então, cara, não era surpresa nenhuma, não precisava fazer isso, sabe? A outra coisa ruim da série, que eu não sei se é ruim ainda, tá? É uma parada muito pessoal. E assim, a série não é para novos telespectadores, digamos assim. Não é para novas pessoas. A série está claro que você precisa assistir os desenhos para ver a série. Não necessariamente você precisa ver tudo para entender tudo. Você consegue entender que ela achou o mapa, vai achar um amigo dela que desapareceu e tal. Mas assim, tem muita coisa que acontece que eu particularmente não sei o que aconteceu, eu não entendi muito. Eu tô achando que eu tô perdendo um pouco, sabe? E, por exemplo, na relação dela com a Sabine, que, enfim, tem uma tensão ali, as duas meio que falam coisas como se a gente soubesse o que já aconteceu entre elas, e eu não sei. E eu não sei se vai explicar, né? Mas, assim, com certeza quem já assistiu tá entendendo tudo e aquela cena tem uma tensão muito maior. Aquela palavra, aquele diálogo, aquela frase tem um impacto muito maior para quem sabe o que aconteceu. E eu senti que eu tô meio perdido porque eu não assisti. Vamos ver aí ao longo da série se isso vai continuar acontecendo ou se as coisas vão ser melhores explicadas, né? E aí a gente vai conseguir, mesmo quem não viu a animação, consiga ter uma experiência tão legal quanto. Eu sei que, obviamente, quem assistiu vai pegar mais referências, vai entender melhor as coisas, mas eu acho que não é só referência. Eu acho que é questão de diálogo, impacto dos diálogos e frases, e de coisas que estão acontecendo ali que está todo mundo meio preocupado, dando conselhos e tal, que quem não viu não sabe muito bem o porquê que está acontecendo. Então é algo que, assim, não que seja ruim, para mim foi ruim agora, não sei se vai ser ruim a série toda, mas que, enfim, é algo que é pessoal de quem não assistiu. Talvez quem não assistiu também tenha tido a mesma impressão. Mas, no geral, para concluir, gostei muito da série. Eu prometi que não vou me iludir, porque, enfim, Star Wars já me decepcionou muito nos últimos anos. Não vou me iludir. Pode ser que esse vídeo envelheça muito mal, que eu esteja aqui no último episódio, essa série é uma merda e tal. Mas, os 2 primeiros episódios, eu gostei bastante, mas vou manter o pé um pouquinho atrás, por desconfiança da franquia mesmo, não que a série tenha dado algum indício de que pode não ser boa. Muito pelo contrário, acho que a série acertou em muita coisa, tem imensas coisas boas e vamos torcer para que ela aí fique nesse nível e até melhor. Então, me diz aí o que você achou dos 2 primeiros episódios, se você já assistiu Rebels, se não, qual foi a sua percepção em relação a isso. Me diz o que você está achando para a continuação dessa série, para os próximos episódios. Comenta aqui, cara, me segue, se inscreve no canal, me segue no Instagram, @nerdsamadores, a gente bater um papo que vai ter vídeo aqui toda semana de soca e de cultura pop, das outras coisas que tá rolando por aí também. Beleza? Então, até a próxima. Tchau, tchau.